Olá, tudo bem com você? A gente está aqui para mais uma vez começar um comentário da lição da Escola Sabatina. Eu estou muito feliz que você está aí do outro lado para a gente falar exatamente sobre essa lição da Escola Sabatina que fala sobre o livro de Êxodo, aquele texto especial que eu e você precisamos aprender, precisamos conversar, porque é quando a gente estuda esse texto da lição da Escola Sabatina que a gente aprende mais sobre a Bíblia. E é muito importante estudar sobre a Bíblia. É muito importante ter a mente aberta para sempre atualizar e sempre crescer no conhecimento de Deus, porque Deus quer ensinar coisas maravilhosas pra gente. Isso daqui eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tô aqui mais uma vez no meu estúdio, no lugar onde a gente pode bater um papo para falar sobre esse Deus que é todo poderoso. Roubei a lição da minha esposa, roubei é brincadeira, tá? Peguei a lição da minha esposa para poder te mostrar que a gente também tem lição física aqui e a gente gosta de estudar a lição da Escola Sabatina, por isso você aí, assim como eu, não pode deixar de estudar a sua lição. Vou lá, 3 caminhos para você aprender aí como buscar a sua lição da Escola Sabatina. Se você mora aqui perto da gente, a gente mora na Zona Sul de São Paulo, perto do metrô Capão Redondo, aqui, perto do metrô Capão Redondo mesmo, na Rua Paulino Vital de Moraes, se eu não me engano, no número 333, tem ali um CELS, o Serviço Educacional Lar e Saúde, que é a loja que vende essas revistinhas aqui, esse Lição da Escola Sabatina, é uma loja afiliada da Casa Publicadora Brasileira, e aqui já vai o segundo jeito para você encontrar a lição da Escola Sabatina, a partir do site da Casa Publicadora Brasileira. Entra lá no seu computador aí, cpb.com.br, CPB, tá? Em libras. Casa Publicadora Brasileira. Para você ir poder buscar também sua lição da Escola Sabatina, lá você já pode, assim como se você vier nos céus, fazer a sua assinatura da lição, a lição chega sempre antes na tua casa, ela é entregue pelos próprios correios e ali você recebe esse material muito bom antes da hora. E a terceira forma é como eu sempre mostro para você pode vir aqui na descrição desse vídeo e você pode baixar a sua lição da Escola Sabatina, o aplicativo oficial. Não vai para os piratas não, vai para o aplicativo oficial, um aplicativo da Associação Geral. Lá tem lição da Escola Sabatina em todas as línguas que você puder imaginar, ou pelo menos na maioria das línguas que você puder imaginar. Eu gosto lá de vez em quando de dar uma fuçadinha na lição em inglês, é a única língua que eu sei um pouquinho, então não sou fluente também, mas eu gosto um pouquinho de mexer lá. Então é legal que você tem sempre acesso a outros materiais para você poder também aprender. E lá dentro existem também no inglês, por exemplo, as lições das crianças, ali nas outras línguas, no espanhol também tem as lições das crianças, a dos adultos, melhor, em português ainda não tem as lições das crianças, mas tem a lição dos jovens também. Então, se você também está querendo estudar a lição dos jovens, vai lá, por favor, baixa esse aplicativo e você vai ter acesso a esse conteúdo que é maravilhoso. Sabe quanto custa? Nada. É muito legal. Se você for comprar, logicamente, a revistinha, né, a lição da Escola Sabatina, você vai pagar pelo material que foi impresso, mas se você for até o aplicativo, você não precisa pagar nada. O importante é que nós todos aqui estejamos estudando a lição da Escola Sabatina. Eu estou muito feliz que várias pessoas entraram no nosso canal, nos procuraram aqui, então vou te dar um convite primeiro, tá bom? Compartilha esse vídeo, manda para outras pessoas, mas sabe o que é que ajuda muito o YouTube entender que esse vídeo é muito importante para pessoas que têm o mesmo perfil que você, é você comentar alguma coisa aqui embaixo e colocar o joinha, entendeu? Curtir o vídeo e comentar alguma coisa. E aí o que eu falo para você comentar aqui no vídeo? Coloca uma mãozinha colocada assim de oração, coloca um joia, coloca amém, um glória a Deus, um Deus seja louvado, escreve seu pedido de oração, pode escrever qualquer coisa, pode escrever até desaprovação sobre o que eu falei, porque tá tudo bem, o importante é a gente poder sim bater um papo livre, tranquilo sobre a lição da Escola Sabatina. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos comentar a lição da Escola Sabatina falando sobre o livro de Êxodo. Combinado? Vem comigo, vamos começar fazendo uma oração e a gente busca ao Senhor agora. Vamos lá? Paizinho querido, um Deus de amor e bondade, nós aqui entregamos a nossa vida, o nosso coração nas tuas mãos e te imploramos que o Senhor continue cuidando da gente. Abençoa a cada um de nós, as nossas famílias e fala, por favor, através da sua lição ao nosso coração, a partir da sua Bíblia ao nosso coração. Nós aqui queremos aprender mais o Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? O próximo texto da lição da Escola Sabatina fala exatamente sobre as pragas. A gente está na lição número 4 já. Foi rápido, hein? A gente já começou a estudar a lição, já tem 4 semanas, ou seja, um mês decorrido de lição da Escola Sabatina. E você aí pode, obviamente, me ajudar a estudar sobre isso. Então, por isso, te convido para estar aqui junto com a gente. Combinado? O título, lição 4, As Pragas. Vamos falar sobre elas? Afinal de contas, quando Jesus vem aqui falar através de Moisés,
Ele precisa mostrar quem ele precisa se colocar e dizer quem era o Deus verdadeiro, e aí, para que os egípcios compreendessem, para que o faraó compreendesse, ele então precisa se posicionar dizendo quem era o Deus que manda nas coisas, quem é o Deus verdadeiro, quem é aquele que está pronto para resolver qualquer problema. E agora a gente começa, obviamente, no texto para memorizar ou o verso áureo, para quem é mais antigo como eu, que lembra dos versos que a gente decorava, e às vezes até na lição dos adultos, o professor ainda tomava da gente perguntando assim: "E aí, você decorou? Você decorou?" E a gente tinha que falar o verso para memorizar. Então fica lá, não precisa decorar não, mas se você puder ler e prestar atenção no que é que está escrito aqui, talvez seja muito legal para você. Êxodo no capítulo 9, no verso 35, onde na minha lição eu leio assim, ó: "E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel como o Senhor tinha dito a Moisés. Não deixou ir, eu li errado, ó. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Moisés tinha dado uma ordem muito clara para o faraó. E qual era a ordem do faraó? Deus tinha pedido para ele levar o povo dele até um lugar específico, a Península do Sinai, aonde eles então adorariam a Deus, e ali ele precisava levar todo o povo embora. O faraó fica com o coração endurecido e algumas coisas começam a chamar a atenção por aqui, porque a primeira coisa é que Deus pede para que Moisés vá até o rei, ou melhor, vá até o povo e mostre alguns sinais. E eu chamo muito atenção isso para mim na última lição da escola sabatina, né? Porque o povo estava tão acostumado em ficar dentro de um lugar onde eles eram escravos, e aí vão lá para a conta de quantos anos eles passaram como escravos, combinado? Então vamos lá. A gente sempre fala que eles passaram 430 anos como escravos, 450 anos para quem quiser arredondar aí, mas eles passaram 430 anos como escravos, certo? Durante os 430 anos que eles estiveram como escravos, nem todo esse tempo eles estavam dentro do Egito. Na verdade, somente os últimos 150 anos, mais ou menos, é o tempo que eles literalmente são escravos de trabalhos forçados. O resto do tempo, eles fazem parte de um povo, de um grupo, que vive em uma região que já era dominada pelos egípcios. O lugar onde Abraão vai morar, na Canaã, que Deus escolheu para Abraão, já é um lugar que estava sendo dominado pelos egípcios. A terra conhecida, na verdade, quase que o mundo inteiro conhecido, já era dominado pelos egípcios naquela época. Entretanto, quando eles vão para Gozen, eles passam ainda algum tempo, um lugar que era muito bom para que se cuidasse ali de cordeiros, para que eles, que eram pastores de ovelhas, tivessem condição de se estabelecer. Naquele lugar eles ainda não eram escravos, mas o tempo foi passando, eles se acostumaram com aquilo e então mudou o faraó. E aí vem o que a Bíblia fala. Então se levantou um faraó que não conhecia José. Quem era José? Aquele homem que foi levado como escravo para o Egito pelos, pelos ismaelitas, e ao chegar no Egito, ele muda a sociedade onde ele está porque ele é fiel ao Senhor. E quando ele é fiel ao Senhor, mesmo sendo escravo, mesmo sendo alguém que deveria simplesmente seguir ordens, José então consegue o lugar da terra de Gósen, até que levanta-se um faraó que não conhecia José. Presta atenção nessa frase, o não conhecia. Não quer dizer que ele não sabia da história, mas quer dizer que ele não reconhecia o Deus de José. O primeiro faraó, ele é impactado pela força do Deus que fez com que José tivesse visões, tivesse sonhos, e então ele reconhece o Deus de José, por isso ele conhecia José. Percebe que a deidade, ou Deus aqui, é muito importante. É sobre isso que essa lição dessa semana vai acabar falando, por isso eu estou fazendo essa explicação antecipada aqui para você poder entender, combinado? Até que se levanta então um faraó que não conhecia a José. E quando ele não conhecia José, ele então começa a forçar os moradores de Gósen, que não eram pessoas nativas do Egito, apesar de terem nascido lá, mas eles não eram da mesma linhagem dos nascidos no Egito, e agora eles, o povo hebreu, começa a trabalhar com trabalhos forçados, ok? Tudo certo? Chegamos onde estamos? Então terminam os 150 anos de escravidão forçada. Ali Moisés nasce,
Ali Moisés é colocado naquela manjedoura não, naquele cestinho que fica no rio, e ali também ele fica 40 anos vivendo no palácio até que ele foge e fica agora mais 40 anos no deserto. Eu li o comentário de Ellen White no começo dessa manhã aqui e estava lembrando ou vendo coisas muito legais. E o que Ellen White fala sobre o tempo de Moisés fora do Egito é que ele precisava desaprender algumas coisas e aprender outras. Para que você e eu sejamos usados por Deus, nós precisamos nos despir da nossa força, da nossa capacidade máxima que nós temos e permitir que a capacidade de Deus esteja sobre nós. Como é que a gente faz isso? Com tempo ao lado do Senhor, com tempo na natureza, com tempo a serviço do Senhor e nossa mente livre das dificuldades e não dificuldades, acho que esse não é o nome certo, mas das coisas ruins que o mundo pode oferecer pra gente, para que Deus possa então falar no nosso coração. Certo até agora? Moisés fica 40 anos, ele é chamado, volta para o Egito e agora tem o período difícil aonde ele vai até o faraó pela primeira vez e o faraó fala, não, eu não vou deixar vocês irem embora. O trabalho de vocês é bom financeiramente para mim. E agora Moisés mostra para Faraó alguns sinais, depois de ter mostrado para o povo de Israel, ele mostra para ele alguns sinais, mesmo assim o Faraó não permite que o povo de Israel saia de lá. Então agora começa uma batalha muito grande entre os deuses, o deus hebreu e o deus do Egito. Quem era o deus principal do Egito? O Faraó. Então, quando ele se coloca dizendo assim, eu não vou deixar vocês irem, ele estava confiando que a força dele, que o poder dele como Deus reconhecido no Egito, não seria abalado pelo Deus daqueles escravos. Afinal de contas, lembra da fala do faraó? Quem é o Deus de vocês? Eu não conheço ele. No sentido de não reconhecer a força do Deus de Israel. Todas essas coisas precisam ser linkadas para que você compreenda o contexto do livro. Quando eu for agora para a lição de domingo, e eu não gosto de falar normalmente os dias da semana, você já percebeu isso? Mas agora é muito específico, porque o subtítulo é Deus versus deuses. E ali, quando eu falo sobre Deus versus deuses, eu estou falando para você sobre o Deus de Israel contra os deuses egípcios. E todas as pragas se tratam do Deus de Israel suplantando, pisando sobre cada um dos deuses famosos e importantes do Egito, começando pelo deus cobra. E eu estou tentando encontrar aqui, eu já vou encontrar. Ó, o povo do Egito, eles adoravam pelo menos 1.500 deuses. E aí, o texto de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus consegue retirar, quando ele tira o povo de Israel do Egito, ele diz assim, ó, executei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O que é que Deus estava dizendo para o povo? É que naquele momento, quem era o Deus verdadeiro? O Deus de Israel. Ele sempre foi o Deus verdadeiro. E os outros deuses sempre foram deuses criados para divertir, ou então para que outras pessoas, para que as pessoas de qualquer outro povo pudessem tirar o Deus verdadeiro da cabeça. Esse é o trabalho do inimigo. Outra coisa que é importante. No Egito, a deusa Urel. Era o nome o nome desse deus era a representação de uma cobra que era erguida e colocada na coroa dos deuses egípcios, o que significava que ele era um deus e que ele também tinha o poder sobre as serpentes. Ele era como uma serpente que o guiaria na vida após a morte. E por isso, ungia ele de realeza e autoridade dos deuses para fazer o que ele fosse fazer ali. Interessante é que o primeiro sinal que Deus manda fazer na frente, tanto do povo quanto do faraó, é que a vara de Arão se transformaria em uma cobra. E o interessante é que no relato bíblico, quando esse exemplo é mostrado para os líderes do povo de Israel, eles se convencem na mesma hora. Afinal de contas, eles estão vendo que o Deus de Israel, o Deus que eles já tinham se esquecido, era um Deus que podia também dominar as cobras, o que podia dominar o Deus cobra. E agora, quando Moisés está dentro do palácio, ele mostra também para o faraó a vara de Arão se transformando numa cobra. Só que agora tem um outro detalhe, porque no mesmo texto, lá em Êxodo no capítulo 7, entre os versos 9 a 12, o que acontece é que a vara de Arão engole as cobras ou as varas que se transformaram em serpentes de cada um dos magos do Egito.
o que significa que quem era o deus ou a deusa cobra mais poderosa segundo esse exemplo? Era o Deus de Israel. E aqui eu já começo a entender que quando a vara de Arão se transforma em uma serpente e devora as outras serpentes diante do rei, foi demonstrado que o Deus serpente que cuidava do rei não era de nada, mas que a supremacia do Deus vivo, o Deus de Israel, era muito maior sobre qualquer tipo de magia ou feitiçaria egípcia. Então, isso é um ponto muito importante para a gente entender aqui. Afinal de contas, nesse começo, nessa primeira cena entre o Deus verdadeiro e os deuses colocados ali pelo faraó, eu já entendo quem é o Deus que está acima, está poderoso, ou mostra que ele tem todo o poder. Também tem eh, um outro Deus, né, que é colocado aqui na lição de domingo, que é o Deus Nerekbu, acho que é isso, Nerebikal, é isso daqui. Esse Deus é aquele que controla os espíritos, e segundo a mitologia deles, esse Deus tinha grande poder porque ele tinha engolido serpentes. Só que quando as serpentes são colocadas na frente do Deus verdadeiro, quem é que engole as serpentes? É o Deus verdadeiro. Percebe que é a vara de Arão, é a vara que simboliza o poder de Deus. E nesse momento, o que Deus está dizendo aqui, não existe poder maior do que ele. A ilustração foi muito clara. O que acontece é que agora o texto bíblico ele vira, né? Afinal de contas, ele começa dizendo assim que o faraó endureceu o seu coração. Isso acontece por pelo menos 9 vezes o texto de Êxodo afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. Só que em outras vezes, aí depois dessas primeiras 9 vezes, quem endurece o próprio coração é o próprio Faraó. E aqui é interessante porque. Só um segundo, tá entrando uma ligação aqui agora. Pronto, saiu. É muito interessante porque quando eu abro a minha Bíblia, eu entendo que Deus pode endurecer o nosso coração. Mas é um pouco difícil, né? Quando a gente não compreende a leitura bíblica. Afinal de contas, o que é que significa Deus endurecer o coração de Faraó? Segundo o texto, o que significa Deus endurecer o coração de Faraó é que Deus permitiu que Faraó fosse no caminho que já era comum para ele. Muitas vezes eu e você aí somos convidados a mudar de vida, a transformar nosso coração, a fazermos coisas diferentes, mas nós queremos permanecer no pecado que nós já estamos, no pecado que nós gostamos de fazer. Por isso, a mesma linguagem pode ser aplicada para a gente. Se nós estamos no pecado que nós gostamos de fazer, Deus permite que o nosso coração seja endurecido. E as coisas que Deus vai fazer, Ele sabe que não vão amolecer nosso coração, porque o que nós estamos acostumados a fazer é simplesmente o pecado. Entretanto, em algum momento, Deus para de ter que influenciar ou de permitir que o faraó endureça o coração. E agora, as próprias tendências pecaminosas, o próprio egoísmo, a própria maldade que já existia no coração de Faraó, agora começam a se aplicar. E a partir desse momento, Deus não precisa mais de forma nenhuma é, endurecer o coração ou permitir que ele endureça o coração, porque o coração dele já está endurecido o suficiente e ele não vai mudar de lado. Eu fico pensando aqui sobre a minha e a sua dificuldade de seguir o caminho de Deus. E eu sei que você, assim como eu, temos a dificuldade de seguir o caminho de Deus. E o que é que isso significa? Significa que nós tentamos, nós buscamos, nós queremos, mas por muitas vezes nós estamos tão distantes de Deus que a nossa maldade ela é tão maior que não interessa o que Deus faça na nossa frente, nós não vamos mudar de ideia. Infelizmente, muita gente vive desse jeito. Muita gente vive pensando ou achando que a vida é isso, que a vida é você ficar usando a sua própria maldade para vencer sobre outros, para fazer isso, para ganhar aquilo, quando na verdade a nossa vida deve ser baseada simplesmente no conhecimento do Deus verdadeiro. E é sobre isso que nós precisamos falar. Afinal de contas, essa expressão, eu vou endurecer o coração de Faraó, é simplesmente o que Deus vai encontrar lá no final dos tempos, ou que nós vamos encontrar no final dos tempos. Apesar de Deus mostrar para a gente sinais e maravilhas e todas as coisas que Ele já planejou e que vão continuar acontecendo na nossa época, assim como no final dos tempos, é,
ainda assim existirão pessoas que terão a maldade tão grande, mas tão grande no coração, que o amor vai se esfriar de quase todos. E aí eu me lembro de uma cena que acontece ainda no livro de Êxodo, que é quando Deus, já no Monte Sinai, e é das próximas semanas que vamos estudar sobre isso, mas quando Deus, já no Monte Sinai, pede para o povo ficar lá preparado para que ele entregue a Moisés os 10 mandamentos. Segundo o texto bíblico, alguns ouvem a voz de Deus, outros não. Como assim ouvem a voz de Deus? Deus recita os 10 mandamentos, enquanto ele entrega para Moisés os 10 mandamentos. E quando ele recita, no meio de trovões, no meio de nuvens, de coisas que para alguns era simplesmente uma demonstração de poder da natureza, o povo de Deus, o povo separado por Deus, ouve Deus falando para Moisés, ou para eles também, os 10 mandamentos. Interessante porque, de novo, Deus vai falar com o povo dele quando ele estiver quase voltando. E agora, quando a igreja de Deus, nos últimos dias, estiver nos últimos momentos ali, vou colocar um exemplo que talvez você não conheça, mas talvez eu possa explicar isso para você mais para frente, tá bom? Nos momentos de fuga, da perseguição que vai acontecer no final dos tempos, a Bíblia também fala que Deus fala do céu. E aí, quando ele fala, ele diz o dia da volta dele, não meses antes, mas na semana quando Jesus vai voltar. E agora, isso tudo compreensão profética, tá bom? Um dia eu posso explicar tudo isso. Mas agora, quando eles então ouvem isso, eles ficam com o coração tranquilo, porque Deus falou novamente. E não são todos que ouvem, é somente aqueles que estão seguindo o caminho de Deus. É, a mesma coisa vai acontecer com as pessoas que estarão aqui na Terra, e a mesma coisa pode acontecer com a gente. É por isso que o chamado de Deus é para que a gente não endureça o nosso coração, mas que a gente se permita ouvir a voz de Deus desde agora e por toda a nossa vida. Porque se estamos acostumados a ouvir a voz de Deus, no momento que ele falar, nós vamos ouvi-lo. Agora, eu vou voltar lá para o Egito, tá bom? Deus endurece o coração de Faraó porque o Faraó não estava acostumado a ouvir o Deus verdadeiro. O meu chamado e o seu chamado é porque nós aqui ouçamos, que a gente ouça a voz de Deus. E para o Faraó era o mesmo. Tanto que Moisés vai lá e dá oportunidade para ele. Faraó, você só tem que deixar a gente sair. Só tem que obedecer ao Deus verdadeiro. Só tem que obedecer esse Deus porque ele é muito mais poderoso. Mas o coração dele vai se endurecendo, endurecendo, endurecendo. A lição aqui é muito clara, né? Nós recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, a obediência e a desobediência. Isso desde Lúcifer lá no céu até o último ser humano vivo aqui. Começou lá com Éden, no Éden, com Adão e Eva, e vai terminar quando Jesus voltar. Todos nós teremos a oportunidade de escolher de que lado nós estamos, mas a escolha precisa ser estar ao lado do Deus verdadeiro. É, Afinal de contas, no caso do faraó, ele começa agora a depender das atitudes do seu próprio coração em relação a Deus e a seu povo, ao invés de ouvir a voz do Deus sábio e poderoso. Ok? Lição de terça-feira. Agora a gente fala sobre as 6 primeiras pragas. São 7 delas. Desculpa, 6? 3, 6, 9, acho que é isso. São 9 pragas e a 10ª praga, 11ª praga que vai acontecer, ela acontece somente depois que a gente passa essa lição da escola sabatina, combinado? Então vamos lá. As primeiras pragas, elas estão descritas ali em Êxodo no capítulo 7, aí Êxodo no capítulo 8, onde então tem as 3 primeiras pragas. A primeira delas é quando as águas do rio Nilo são transformadas em sangue. E depois existe uma segunda praga, que é a praga das rãs, e depois a praga dos piolhos. Nessas 3 pragas, o que Deus estava dizendo para aquele povo era: eu domino até os deuses de vocês. Afinal de contas, os deuses de vocês não são deuses reais. Vocês adoram a coisas da natureza, coisas que eu mesmo, o Deus verdadeiro, criei. Eu vou citar os 3 deuses que são citados como principais aqui, tá bom? A primeira praga ela acontece no rio Nilo, é quando Deus transforma a água no Nilo em sangue, a água do rio Nilo. O rio Nilo é um dos rios mais caudalosos, o segundo rio mais caudaloso do mundo, ou seja, o rio maior do mundo. Todos eles dependiam das águas do rio Nilo, porque era por isso que a cidade do Egito estava colocada no lugar onde ela estava, hoje Cairo, né? Estava colocada no lugar onde estava porque as águas do Nilo banhavam aquela região e eles tinham
condição de, o nome técnico é, no delta do Nilo, no lugar onde o Nilo ainda banhava, eles fazerem ali as suas plantações e manter aquela civilização, ok, sem fome, sem dificuldade. Essa mesma situação acontece naquela, ou melhor, essa situação que acontece e continua acontecendo hoje, só que nesse momento, quando Deus interfere nas águas do rio Nilo, ele estava colocando uma pá de cal em cima da cova do deus Hapi, ou Api, que é o deus do Nilo. Ele que protegia e dava a fonte da vida, segundo eles. Então, quando o deus Api, ou Hapi, não consegue se manter vivo, afinal de contas, as águas do Nilo se transformam em sangue, de frente ao poder de Deus, então exatamente quem é que prevaleceu? O Deus verdadeiro, o Deus de Isaac. O segundo Deus atingido é a deusa Requete. Essa outra deusa, ela também tem a ver com a fertilidade e com a forma com que eles entendiam outra força da natureza, que eram os animais pequenos, os répteis, com, nesse caso, as rãs. Nesse momento, quando o rio, ao invés de dar vida, dá para eles muitas rãs, eles compreendem que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, estava jogando mais uma pá de cal sobre a cova desses outros deuses que não são deuses verdadeiros. O terceiro deus que é atingido na terceira praga é o deus, vou encontrar aqui, é o deus Geb, que esse daqui é o deus egípcio da terra. Esse Deus, ele significava que ele tinha o poder sobre a terra. Então, nós falamos aqui sobre a vida, sobre as águas do Nilo e agora sobre a terra. Mas é Deus quem tira da terra, do pó que sai da terra, muitos piolhos, carpatos, mosquitos, esses animais que vêm e interrompem a naturalidade da vida dos egípcios. Ou seja, de uma só vez, nas 3 primeiras pragas, o que acontece é que o Deus verdadeiro diz assim: eu domino todas as coisas. Quarta praga, a praga das moscas. Eu achei interessante, né? A lição da quarta-feira fala sobre as próximas 3 pragas, né? Moscas, gado e úlceras. Só que a primeira pergunta, ela é mais intrigante para mim, porque ela fala assim, ó, pergunta número 4 da nossa lição de escola sabatina. Fala assim, ó: mesmo conhecendo grandes manifestações do poder e da glória de Deus, os seres humanos ainda têm a liberdade de rejeitá-lo? E eu pergunto para você, será que nós temos a liberdade de rejeitar o Senhor? E aí eu digo para você que infelizmente sim, porque mesmo vendo cada uma dessas coisas que acontecem com o seu povo, mesmo vendo cada uma das coisas que acontecem com a sua terra, o faraó continua com o coração endurecido. E o texto bíblico fala exatamente assim: o faraó endureceu o seu coração. Por quê? Porque ele continuava achando que ele era Deus acima de outras coisas. Eu paro para pensar quantas vezes isso acontece no nosso meio. Nós aqui, ao invés de querermos o bem para o nosso povo, ou então entendermos que Deus tem um plano melhor para o nosso povo, nós só desejamos a nossa arrogância, a nossa posição de Deus, quando na verdade isso não dá certo, porque nós somente teremos a glória dele quando nós nos entregarmos nas mãos de Deus. Este aqui é um chamado do Senhor Todo-Poderoso. E aqui eu vou lá para os 3 deuses principais que são citados na lição da escola sabatina. Logo depois da pergunta número 4, é a deusa egípcia Utashit. Ela era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. E aí tem um outro deus que ainda é associado aqui ao deus Sol, né? Que é o deus Kepri. Esse deus, ele foi derrotado, ou esses 2 deuses, pelo menos, foram derrotados pelo Senhor, enquanto os egípcios sofriam por causa de uma praga de moscas que vem na direção dos egípcios. Tudo isso porque o faraó não ouve ao Deus verdadeiro. Em seguida, a quinta praga agora é a praga sobre o gado. E agora, apesar de faraó tentar barganhar ali, ele mesmo assim não permite que o povo saia. E o pedido de Deus não era que saíssem só os homens, que saíssem só as mulheres, saíssem só as crianças, mas era para que todo o povo saísse para adorar ao Senhor.
É por isso que nesse momento Deus fala assim: não, eu não quero que vocês saiam aos poucos. Se sairmos, vamos sair todos. E é nesse momento que a próxima praga chega, em capítulo 9 de Êxodo, nos versos 1 a 7, e essa praga atinge o gado. Hathor era a deusa egípcia do amor e da proteção, e também um outro deus chamado Apis. Esse é um deus super conhecido, até pela gente hoje. Quando você vai ouvir falar sobre o Egito, você vê uma pessoa com uma cabeça de boi ou de vaca. Esse daqui era um outro deus, a deusa Apis, que ela tinha um poder muito grande para os egípcios, mas nenhum deles foi capaz de manter os animais vivos, enquanto Deus falou assim: esses animais vão sofrer, para que vocês aí compreendam que o Deus Todo-Poderoso sou eu. E Deus continua se colocando na frente e dizendo: não tem nenhum Deus aí no Egito que pode comigo. E por último, a sexta praga que cai sobre o povo do Egito, elas são úlceras. E aqui existem dois deuses também, a deusa Ísis e aqui vem o outro nome, né? Sekhemete. Essas duas deusas, elas eram deusas da medicina, mas ninguém consegue de forma nenhuma trazer cura para aquela doença que aparece magicamente, que aparece por um milagre quando Deus se coloca dizendo assim: vocês precisam permitir que o povo de Israel saia daí. Ironicamente, esse aqui é o texto da lição da Escola Sabatina, tá? Os magos e os feiticeiros ficaram tão aflitos que eles não podiam nem comparecer perante o faraó, mostrando que eles eram tão impotentes contra o Criador do céu e da terra que o conselho que eles dão para o faraó é: por favor, manda esse povo embora, a gente prefere ter a nossa vida. Mas mesmo assim, o Senhor endurece o coração do faraó. O que é que significa isso? Significa que a partir de agora, o faraó, ele já estava tão entregue à sua maldade, às consequências do que ele tinha feito, que ele não tinha mais volta. Agora era somente ladeira abaixo, se é que a gente pode pensar assim. Mas o que significa é que Deus sempre dá pra gente a condição de escolher de que lado estamos. Deixa eu ler para você o último trecho aqui. Vou repetir, tá? Deixa eu ler para você esse último trecho que está aqui, lá naquelas letrinhas miúdas da lição de quarta-feira. Isso mesmo, na lição de quarta-feira, que diz assim, ó: o problema do faraó não era intelectual, mas era espiritual. Diante de evidências suficientes, ele fez a escolha errada. E agora eu trago pra gente a pergunta, que é a pergunta que está aqui pra gente, né? Que diz assim, ó: como é que eu e você podemos proteger o nosso coração do orgulho, de modo que não resistamos aos apelos de Deus? Fica para você a dica para você pensar um pouquinho que tipo de coisas você e eu precisamos fazer para não resistir os apelos do Deus Todo-Poderoso. Lição de quinta-feira? Vamos lá? É a última delas e depois só tem um comentário na sexta e a gente então termina. E agora vem as três últimas pragas que a gente fala por agora, tá bom? Então foram 3, 6, 9 pragas até agora. É isso mesmo? Quantas são as pragas? Você vai responder daqui a pouquinho, tá tudo certo. E a gente aqui aprende um pouquinho mais sobre essas três pragas que Deus derramou sobre o Egito. Os textos dessas pragas estão ali em Êxodo no capítulo 9 e Êxodo no capítulo 10, entre os versos 13 e 35 do capítulo 9, e o texto capítulo 10, nos versos 1 a 29. E aqui é interessante que as pragas elas começam a fazer com que o faraó comece a mudar de ideia. Só que ele, mesmo assim, toda vez que ele muda de ideia, alguém, provavelmente, ou então ele mesmo, ouve a voz do coração dele, que não era a voz de Deus, e ele volta atrás. O faraó ele chega a confessar que tinha pecado contra Deus, e os seus servos começam a insistir na orelha dele, dizendo assim: por favor, deixa Israel ir. Mas ele, por causa do orgulho, se recusa agora mais intensamente. Então vamos lá para as três últimas pragas que a gente fala durante essa lição de escola sabatina, tá bom? Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral. E aqui ela controlaria os poderes celestes. Essa deusa, ela perde todo o seu poder quando o Deus
Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, vem e interage naquilo que eles achavam que ela controlava. Afinal de contas, esses deuses que eu estou falando até agora não são deuses verdadeiros, são imaginações da mente humana. Mas a deusa Nut, ela é suplantada, ela é colocada por terra aqui quando acontece uma queda de granizo sobre uma chuva de granizo tão forte, mas tão forte que acaba matando todos que estavam fora das casas. Mas Deus avisa, eles voltam para as casas deles, aqueles que sabiam, né? O povo de Israel volta para casa porque eles sabiam que tinham que se esconder naquele momento. E aqueles egípcios que se esconderam também não foram afetados. Agora, Deus protege ainda a vida de Faraó, que ele estava do lado de fora. Mas mesmo assim, Deus protege para mostrar que alguma coisa muito séria estava acontecendo. A próxima praga é uma praga de gafanhotos, e agora eu vejo aqui dois nomes, né? O deus Set, junto com Íris, ou melhor, Ísis, e também o deus Shu. Esses três deuses eram deuses que. Ah, tem mais um, o deus Serapis. Esses aqui eles comandavam os poderes da natureza e obviamente da agricultura. Então, quando Deus manda os gafanhotos virem, os gafanhotos destroem toda a agricultura deles e comem de tudo, matando exatamente todo o sustento que eles tinham. Nesse momento, eles começam a compreender os ídolos não são nada. Os servos de Faraó começam agora a insistir para que o Faraó permita que eles deixem, ou melhor, que Faraó permita que o povo de Israel vá embora e que eles então vão adorar o Deus deles. Mas o Faraó se recusa novamente. Aqui, o Faraó ainda oferece um acordo, mas Moisés rejeita, obviamente, porque as mulheres e crianças não poderiam ficar para que os homens saíssem. Todos deveriam sair para adorar. Por último, e agora vem a última praga que nós vamos falar aqui, fala sobre a escuridão que se abateu sobre a terra do Egito. E agora, nessa última praga que nós comentamos hoje, Deus então dá para eles uma prova de que ele é maior do que todos os deuses que eles achavam que comandavam aquele povo, aquela nação. E agora, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, apaga o Deus Ra. O Deus Ra era o Deus Sol, o Deus que dava para eles a vida e, obviamente, a Tote, que era a Deus Lua. Naquele dia não aparece o Sol aparece, mas ele é apagado, e a mesma coisa com a Lua. E os dois não conseguem dar a sua luz. E ao eles não darem a sua luz, o que significava aquilo? Que o Deus Criador de todas as coisas tinha muito mais poder do que qualquer poder do Deus Faraó, daquele que achava que era Deus. Vou ler para você o finalzinho da lição de quinta-feira que fala assim, ó. Independentemente das calamidades que atingiam a nação, o Faraó continuou resistindo e não cedeu. Nós não conhecemos suas motivações mais profundas, mas em algum momento isso pode ter se tornado simplesmente uma questão de orgulho, já que eu não deixei até agora, não vou deixar para frente. Mas não importa quais são as poderosas evidências, ou melhor, não importavam quais eram as poderosas evidências e a clareza de tudo o que estava acontecendo, e que a escolha correta estivesse bem diante dele. Após um pouco de hesitação, Faraó não se submete à vontade de Deus. Por outro lado, os outros servos, ou os servos do faraó, dizem assim: até quando esse homem será um perigo para nós? Deixa a gente ir para que adorem o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Êxodo 10, no verso 7. Esse aqui é um exemplo marcante de que as palavras de Deus são sempre verdadeiras. E quando Deus pede para você cumprir um propósito, não tema, simplesmente vá, porque Ele estará à frente de você. Nós falamos hoje simplesmente sobre as pragas, nesse comentário especial, mas eu preciso terminar com dois textos específicos que estão na lição de sexta-feira e eu termino bem rápido porque o tempo já está indo embora. Quer ver? Ó? No primeiro texto de Ellen White, que está ali no Patriarcas e Profetas, na página 222 e 223, eu li assim, ó. Deus deu a Faraó a mais notável evidência do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Infelizmente, nós aqui, como cristãos,
por algumas vezes estamos na mesma condição do faraó. Nós estamos tão distantes de Deus que mesmo que Ele nos mostre as evidências do poder divino, nós às vezes não aceitamos a luz dele, mesmo frequentando as nossas igrejas. Mesmo sendo um adventista do sétimo dia, como eu sou, pastor, nós às vezes estamos colocando o nosso eu, os nossos deuses na frente do Deus verdadeiro, e essa história nos ajuda a aprender sobre isso. Segundo o texto, Patriarcas e Profetas, na página 226, diz assim, ó: Contudo, por mais estranho que tivesse sido, o juízo que Deus colocou sobre o povo do Egito é ainda uma prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir. Porque Deus não vem e destrói todos ao mesmo tempo, mas ele vai mostrando evidências de que aquele povo deveria se voltar ao Senhor. E eu continuo lendo. Ele deu ao povo um tempo para repetir e se arrepender antes de trazer sobre eles a última e mais terrível das pragas. E essa a gente fala na semana que vem. Eu preciso encerrar aqui nossa lição de escola sabatina, mas eu já tenho 2 pontos para eu poder meditar. O primeiro deles, será que eu tenho me entregue nas mãos do Senhor? E será que eu tenho entendido que Deus tem permitido que tempo se passe sobre a terra, mesmo permitindo que coisas ruins, algumas dificuldades, até algumas calamidades aconteçam próximas da gente, para que nós aqui possamos nos entregar a Ele? Eu gosto muito de entender que a lição da escola sabatina não é somente o lembrar do que aconteceu no passado e nem apontar para os de fora, mas é principalmente olhar para o meu coração e ver o quanto eu estou distante do Senhor. Por isso, o chamado para você é muito claro, o chamado para mim é muito claro. Vamos nos voltar ao Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, o Deus que tem todas as coisas na mão e todo o poder dele, porque é só ele quem pode dar a salvação para mim e para você. Eu preciso encerrar essa lição da escola sabatina orando. Pode ser? Vamos falar com Jesus? Paizinho querido, muito obrigado, porque o Senhor esteve com a gente durante todo esse estudo, porque nós aqui entendemos mais um pouco sobre o plano de Deus e quando Ele manda, nós obedecemos. É por isso que nós aqui continuamos nos entregando ao Senhor, entendendo as coisas que acontecem ao nosso redor e nos entregando ao Senhor, Pai. Cuida da gente, abençoa cada estudante da lição da Escola Sabatina, para que a cada dia mais nós possamos aprender mais e servir mais ao Senhor. Cuida de nós te pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Faz aquilo para mim. Compartilha, comenta, escreve qualquer coisa aqui, um pedido de oração, um elogio, uma reclamação, um comentário dizendo que eu estou errado, não tem problema não, mas você escreve aqui para me ajudar, para que esse vídeo vá para mais pessoas e outras também possam ser abençoadas. E se você por acaso ainda não é inscrito no meu canal, Lúcio Bergamo, vai lá por favor, me procura no YouTube ou então nesse canal do YouTube, clica aqui em se inscrever, que Deus abençoe você, um grande abraço, fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.